Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma atividade, mais um episódio do nosso Cientista de Dados Raiz, onde eu e mestre Éder Cassetari, quer dizer, muito mais mestre Éder Cassetari do que eu, vamos estar abordando as questões do que nós podemos estar trabalhando e entendendo um pouco melhor sobre os conceitos de estatística, do que nós podemos aplicar para que possamos nos transformar num autêntico cientista de dados. Lembrando, né, hoje é dia 16 de janeiro de 2024, na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, dia 19 de janeiro, estaremos no Excel Weekend fazendo uma palestra. O foco é justamente cientista de dados. Vamos estar abordando questões, detalhes no nosso ponto de vista de como nós podemos nos preparar e trabalhar para que possamos desenvolver essas nossas atividades como cientista de dados. E vamos ter muita coisa para estar falando. É só uma hora, mas vamos ter bastante assunto para estar abordando lá. E em breve também vamos estar fazendo depois um outro podcast aí sem limite de tempo, para que a gente possa estar abordando e discutindo tudo isso. Confere, mestre Éder. Confere. Boa noite a todos. Boa noite, mestre Benito. Muito obrigado por estar dividindo. Muito obrigado por estar dividindo teu tempo aqui mais uma vez conosco, cara. Mestre Benito, é uma honra. Sempre. Olha lá, e os amigos estão chegando, o Marcelão, nunca falta, né? Marcelão, Antônio Alves, o Helder, enfim. Manuel Loureiro, óbvio, ok? É sempre o primeiro da fila. Boa noite, Manuel. Lembrando, né, cara, o Manuel está na Suíça, 4 horas na nossa frente e está firme nos acompanhando lá. Aliás, assíduo frequentador de todas as atividades, né? Tudo. Sim. Postou, o Manuel tá lá, arroz de festa. Manuel é um cara muito dedicado, velho. Show de bola. De vez em quando a gente se fala, faz uma live com ele lá, Sim. Conversa com ele lá, a gente fica trocando figurinha. É um cara dedicado. Mas vamos lá. No final do ano, tive a honra de receber uma ligação da Suíça para desejar Feliz Natal, próspero Ano Novo. Velho, porque o caso é o seguinte: para os amigos, nas datas importantes, a gente liga, entendeu? Sim. Final de ano, aniversário, etc. Para os inimigos, a gente manda recado pelo WhatsApp. Bem cínico. Nossa, felicidade. Você entendeu? Eu já contei essa história para o Manuel, ele entendeu o recado, por isso que ele te ligou. Ok? Mas vamos lá. E hoje nós vamos dar continuidade nas atividades com referência a intervalo de confiança, né? Um rápido resumo, mestre Éder. Qual a importância e o que representa o intervalo de confiança na estrutura da nossa base de dados? Nós já estivemos falando na aula passada, que fizemos uma rápida revisão, falando a respeito das diferenças entre moda, mediana, média, questão do desvio padrão, o que essas informações nos indicam, a dispersão, ou a diferença, melhor dizendo, que existe entre essas informações, o que ela está nos querendo dizer a respeito da qualidade da base de dados. Tem uma série de questões a respeito disso. Mas eu gostaria de recapitular contigo a questão do conceito de intervalo de confiança. É um assunto extenso, tá? Vai tomar praticamente 2 aulas nossas aí. Eu vi o PPT que você estruturou ali, tem slide de montão lá para passar. E, enfim, o que você gostaria de comentar a respeito disso, ou como é que nós poderíamos resumir aí em poucas palavras, não mais do que 5 minutos de explicação, tá ok? 5 minutos só? Porque você, quando começa a falar, velho, é triste, meu. Mas, enfim. O que aconteceu? Você está revoltado só porque você teve que pagar por esse corte ridículo de cabelo que você ficou aí? Você quer deixar só assim? O que tem o meu cabelo, pentelho?
Vamos lá. Rapaz, nem me fala no cabelo, viu, cara? Pensei que você Eu tivesse contado. tive, tive que cortar, tive que arrumar um outro lugar para cortar cabelo, velho. Então, meu Deus do céu, vai ter até acertar agora, fica uma nhaca. Mas vamos lá. Antes de você comentar uma coisa, deixa eu só falar um negócio aqui, mostrar um comentário aqui que. Até dois. Marcelão, se tem MVP falando aba para o nome das planilhas ali embaixo, velho, não sei. Desconheço. Mas, enfim, se está falando errado e nunca ouvi a Microsoft recomendar que se usasse isso. Aquilo é sempre feito como referência, inclusive no próprio help da ferramenta, que se fala que aquilo lá são as guias. Mas, enfim, você sabe que tem maluco para tudo nesse mundo, né? O Mestre Brito, inclusive, o Manuel está falando ainda que não abrimos o Barolo. Ó, nós já temos até lugar para ficar quando a gente for para a Suíça. Exatamente. E não vai ser só. E, ó, Manuel, não é uma garrafa só de Barolo que vai resolver o nosso problema aí, não, viu? Mas vamos lá, mestre Éder, a palavra é tua. Vamos lá. Obrigado, mestre Benito. Então, boa noite a todos mais uma vez. Feliz 2024, que é a primeira live do ano do Cientista de Dados Raiz. Pessoal, eu gosto muito de falar para que serve. Que quando você entende o para que serve, você consegue utilizar de forma correta. O pessoal está dando uma olhada por aqui que tem uma Golden Retriever me dando rabada aqui na cadeira, por isso que eu olhei. Quando a gente entende o problema, quando a gente entende o para que serve, você utiliza a ferramenta de forma mais correta. Então, qual que era o problema de forma genérica dos intervalos de confiança? O problema estava no seguinte, primeira coisa que a gente precisava integrar esse conceito que a gente tem dentro de estatística de erro. Quando a gente está falando de estatística inferencial, a gente tá tentando, através de amostragem, né, ou seja, de tirar pequenos pedaços de forma mais representativa possível da população, para tentar predizer, para tentar inferir o que está acontecendo na população como um todo. Então, um exemplo clássico que eu gosto de citar é a pizza de marguerita. Que daí o mestre Benito contou a história da baronesa, da imperatriz, blá, 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 blim, blim. Mas o que acontece? O grande problema, pessoal, está no seguinte, por que eles criaram principalmente o intervalo de confiança? Porque quando você está tentando fazer uma predição estatística, né, que é uma previsão, que em estatística a gente chama de predição, se você usar um único valor, que a gente chama de valores pontuais, a probabilidade de você acertar é muito baixa, provavelmente nenhuma. Imagina, pessoal, por exemplo, que a gente pega aí todo mundo que está hoje aí na sala, colete as idades, tire uma média, e daí eu vou perguntar para todo mundo se a idade é a média. Provavelmente não vou acertar ninguém. Isso aí era um problema para os estatísticos, isso era um problema para os matemáticos. Então, o que aconteceu? Para a gente resolver esse problema, para a gente melhorar a nossa predição estatística, que é fazer essa previsão, eles falaram o seguinte, olha quem que está aí, ó. Grande mestre Éder, Daniel Black Belt. Está parecendo o Rodrigo Oliveira. Que estranho. Aliás, Daniel, eu vou falar de Seis Sigma hoje. Então, daí o que aconteceu? Daí, para você acertar mais essa predição, grande mestre Aguinaldo. Tudo bem, mestre Aguinaldo? Grande Aguinaldo, boa então, noite. Daí, para você melhorar esse conceito seu de predição, a ideia foi de não falar um valor único, mas um valor intervalar, usar um intervalo.
Porque daí, de novo, se eu fizer a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês, se eu tirar uma média de todo mundo, calcular o intervalo de confiança e daí perguntar se a sua idade está no intervalo de confiança, eu vou provavelmente acertar pelo menos a confiança estatística que eu determinar, 90%, 95%, 99%. Eu posso até acertar todos. No mínimo, a confiança estatística que eu estabeleci dentro do intervalo de confiança, eu consigo calcular. Então, a ideia do intervalo de confiança é justamente isso. Pessoal, não preciso falar para vocês, né? A gente usa isso em estatística, em pesquisa operacional o tempo todo. A gente usa isso daí quando a gente está fazendo regressão linear, quando a gente está fazendo regressão não linear. Para vocês terem uma ideia, agora já está acontecendo nas bancas da USP, do curso de Data Science e Analytics da USP Exalc. Eu já participei de um monte de banca como orientador. Na semana seguinte, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas, né? É isso aí. E quem quiser ver o resultado das minhas bancas, está lá no LinkedIn, tem foto, tem tudo. Uma outra técnica famosa. Olha, o Daniel está falando, Rodrigo. Nossa, mas você é o Daniel, que o outro e-mail é o Rodrigo Oliveira? Então, tá bom, eu não entendi direito, mas tudo bem. Mas voltando aqui, pessoal, e daí o que acontece? Quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, a gente usa muito, né? Acho que dentre as técnicas, a mais famosa delas, que é inclusive muito utilizada na economia, numa disciplina chamada econometria. Econometria é a parte de pesquisa operacional aplicada especificamente em economia, que são as séries temporais. Então, as séries temporais têm por objetivo você fazer o quê? Você pega uma série numérica que ela está cronologicamente ordenada, e daí você vai tentar fazer uma predição de um determinado período de tempo para frente. Ou seja, você vai tentar prever o futuro. Então, todas essas ferramentas, isso aí é muito usado dentro da matemática, dentro da pesquisa operacional, dentro da economia, a gente usa esse conceito para a gente melhorar a nossa assertividade. E daí, quando a gente está falando de intervalo de confiança, de novo, a gente tem mais do que duas possibilidades. Na verdade, a gente tem três possibilidades. A gente tem uma possibilidade relacionada com medidas de posição, que normalmente é média e mediana. A gente tem Não, o Daniel, o Daniel está falando, ó. Daniel do TCC da fábrica de máscaras descartáveis com simulação na arena e o dedo santo. Lembra do dedo santo? Você salvou muita gente com aquele dedo santo em formato de gancho lá. Eu não esqueço até hoje. Então tem, voltando, né? Medida de posição, medida de dispersão, que é o que a gente vai ver hoje. A gente vai ver intervalo de confiança para desvio padrão e para variância. E tem um outro, pessoal, que é para proporção populacional, que é aquelas perguntas do tipo assim, sei lá, 30% das pessoas do Brasil estão assistindo o cientista de dados raiz. Então, se eu ligar para alguém, qual que é a probabilidade dessa pessoa estar atendendo, dado que eu vou entrevistar uma amostra de 1.000 pessoas e qual é essa quantidade mínima que eu tenho que ter para fazer esse tipo de inferência estatística? Isso daí está relacionado com proporção populacional. E, inclusive, pessoal, a maioria dos casos que a gente enxerga desse tipo de coisa é quando está tendo propaganda política. Eles dão aquelas conversas lá, não, porque a gente entrevistou uma amostra de tantas mil pessoas, e dessas tantas mil pessoas, X% que a gente vai ver que chama P-chapéu hoje, vai votar no meu candidato, e tantos por cento, que é o Q-chapéu, não vai
votar no meu candidato. Então, são mais 3 objetos que a gente vai ver hoje. E, inclusive, hoje, pessoal, a ideia é que a gente faça uma apresentação um pouco mais sucinta, né? Porque esse assunto é muito longo, então eu tenho que condensar muito. Para vocês terem uma ideia, pessoal, se eu tivesse dando essa aula na faculdade, a aula da semana da última vez, né, o episódio número 4, mas dessa vez com o episódio número 5, eu precisaria aí algo em torno de umas 15 horas para explicar, para a gente fazer exercício, tudo. E a gente vai deixar essa parte para o curso de cientista de dados raiz. Então, basicamente, essa que é a ideia que a gente tem de por que existe e para que serve os intervalos de confiança. E são extremamente importantes, pessoal, extremamente. Porque quando a gente está fazendo predição, e você encontra uma curva, na verdade, aquela curva é uma média. É o valor central que você vê. Você tem uma região para cima da curva, uma região para baixo da curva, que é montado ponto a ponto, né? É o chamado intervalo de predição, que é o IP, não é o IC, não é o intervalo de confiança, mas o intervalo de predição. E, na verdade, a curva que você inferiu, ela não está naquela média, né? Eu garanto que ela está naquela região, mas não na média. Então, esse é o objetivo pelo qual a gente trabalha muito dentro da área de estatística, dentro da área de ciência de dados, dentro da área de pesquisa operacional, com intervalos de confiança. E aí, mestre Benito, precisa falar mais alguma coisa? Ó, eu ia falar 5 minutos, já falei 18. Tudo bem. Não, toca o barco. Vamos para o PPT? Vamos para o PPT, põe aí. Som na caixa. Pessoal, então, cientista de dados raiz, como iniciar sua jornada no mundo da análise de dados, da ciência de dados e analytics? Episódio número 5. Lembrando, pessoal, que, conforme o mestre Benito comentou, na sexta-feira nós estaremos no Excel Weekend, 9ª edição, e a gente vai dar uma palestra lá justamente a respeito de ciência de dados. Então, a gente vai alinhar algumas coisas lá sobre cientista de dados, ciência de dados, e vai expandir os conceitos, olhando lá os assuntos a serem abordados lá no Excel Weekend. Belezinha? Beleza. Ó, o mestre Davi Costa também, seja bem-vindo, mestre Davi. Bom, vamos lá, pessoal. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou continuar a conversa, a gente vai terminar os conceitos de intervalo de confiança, e eu vou dar uma palhinha do que nós vamos falar no dia 30 de janeiro, que no dia 30 de janeiro, para quem assistir a live, vai receber uma certificação Six Sigma Yellow Belt. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, só relembrando alguns conceitos, que isso eu gosto sempre de fazer, né? Isso é muito importante para a gente fixar. Pessoal, o que é ciência de dados? Ciência de dados, pessoal, se pegou ciência da computação, dentro da ciência da computação, se pegou as ferramentas de aprendizado por estatística, vulgarmente conhecido como machine learning, e as ferramentas que envolvem a parte de redes neurais, né, que são de forma muito, muito, muito simples. Você tem um objeto lá chamado neurônio, né, que lá se chama de perceptron, que ele faz algumas operações lógicas, que ele tem uma função de ativação, e ele te dá respostas específicas. Você pode colocar esses neurônios em camadas, e daí isso daí vira uma rede, chamada rede neural, que é justamente o que a gente está vendo aí o tempo todo agora no nosso mundo.
Daí, pessoal, a gente vai pegar a parte de Business Expertise, e inclusive, pessoal, ó, eu já tenho falado isso daí, este ponto especificamente é o que eu tenho visto ao longo dos anos, que é o calcanhar de Aquiles para os cientistas de dados. Aliás, não é só para cientista de dados. É para cientista de dados, engenheiro de software, pessoal de TI como modo geral, e engenharias que você não vê a parte de Lean Manufacturing ou Lean Services. Porque o que acontece aí? Você tem uma deficiência em termos de mapeamento de processo. E, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu já fiz consultoria para fazer a implementação de sistemas ERP, que dava até medo de ver o que tinha acontecido, pessoal. Porque o que acontece? Quando você compra um sistema ERP, quando você compra um TOTUS, um SAP, um Oracle, um TASI, ele já tem um sistema, vamos dizer assim, né, um processo, seja de manufatura ou seja de negócios, dentro dele, porque senão você não consegue modelar o software. Só que este processo, ele precisa ser modelado, ele precisa ser ajustado com a realidade do cliente. Se você não faz isso, né, que é o que a gente chama de forma genérica aí de implementação, você vai ter um processo dentro do software e outro processo na empresa. E, pessoal, não preciso falar para vocês que vai dar uma caca federal. Isso daí é falta de business expertise. Porque hoje, pessoal, eu escuto muito o pessoal falando aí de especialista de business intelligence. O cara que faz essa atividade, ele tem que ser especializado no processo. Não é só fazer dashboard. Dashboard é especialização de Power BI. Agora, o Business Intelligence é muito mais do que isso daí. E tem que estar focado, tem que estar ligado dentro do processo. Então, tem mais esse componente. O próximo componente, por razões óbvias, é matemática. E dentro da matemática, estatística. Pessoal, aliás, uma pergunta, eu não lembro quem que fez aí, mandaram a pergunta para mim. Qual que é a diferença entre análise de dados, né, que a gente está chamando hoje, e estatística aplicada? Então, vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem lá o nosso curso de estatística básica, daí quando você avança na faculdade, você começa a ter um negócio chamado estatística aplicada, que são ferramentas que estão mais aplicadas ao nosso mundo, as próprias aplicações que a gente faz de estatística. Tradicionalmente, pessoal, essas ferramentas, quando você está falando de estatística aplicada, e daí eu posso citar, por exemplo, o livro do Douglas Montgomery, que foi a minha base, inclusive, quando eu fiz estatística na faculdade, quando eu fiz engenharia de produção. Qual que é a diferença deste livro, né, desse assunto de estatística aplicada e o machine learning que eu falo? Então, pessoal, é justamente, perdão, não é o machine learning, é a análise de dados. É justamente o machine learning. Porque o que acontece, pessoal? As ferramentas de aprendizado de máquina, elas não estão dentro da parte de estatística aplicada. Elas estão dentro da parte de análise de dados. E dentro da parte de análise de dados, você vê tanto a parte de machine learning, que é o aprendizado por estatística, quanto a parte de deep learning, que é um subconjunto do machine learning, que é especificamente quando você começa a utilizar neurônio ou neurônios ou rede neural. E daí, da fusão da ciência da computação, business expertise e matemática, surge a mundialmente famosa ciência de dados. Então, isso é o data science. E, inclusive, pessoal, quem está assistindo as minhas bancas lá na USP, isso aí é uma das coisas que eu avalio quando eu faço o TCC. Eu estou fazendo a banca do TCC, eu preciso olhar, tem a parte de estatística, tem a parte de ciência da computação ou de tecnologia, seja lá o que for que você esteja usando,
Tem a parte do Business Expertise? Tem, então beleza. Então atendeu aos 3 pilares da ciência de dados. E a gente não pode esquecer, e o meu grande mestre, professor Dr. Marcos dos Santos, lá do Instituto Militar de Engenharia, não me deixa mentir, não pode esquecer que tudo isso está dentro de um universo chamado pesquisa operacional. Porque o que acontece, pessoal? Isso aí foi uma outra pergunta que me fizeram, mas por que você fala isso? Por causa do seguinte, pessoal, normalmente, quando você começa a aprender pesquisa operacional, então quando você faz engenharia de produção, quando você faz administração, você estuda a programação linear, programação não linear, programação inteira, que é a parte de programação matemática. Esses objetos de pesquisa operacional, eles são determinísticos. E você acha que todas as ferramentas de pesquisa operacional são determinísticas, mas isso não é verdade. As ferramentas de pesquisa operacional, elas são 5% determinísticas. 95% delas são baseadas em estatística. São estocásticas, motivo pelo qual a Operational Research Society, que é a sociedade de pesquisa operacional mais famosa do mundo, que fica no Reino Unido, colocou, né, por razões óbvias, a ciência de dados debaixo do guarda-chuva da pesquisa operacional, que é o que faz todo sentido. Pessoal, tá claro até aqui? Dúvidas, perguntas, curiosidades, pode ir. Sousa? Então tá bom. Seguindo aqui. Nenhuma pergunta aqui. Beleza. Daí, pessoal, a gente falou do problema do arqueiro. Opa. A gente falou do problema do arqueiro. Então, a gente falou lá que quando a gente está trabalhando com estatística, quando a gente está tentando fazer as análises nossas, a gente pode ter 2 tipos de erro. O erro de cima é um erro de posição, que no jargão do Seis Sigma a gente fala que é um problema de centralização do alvo do processo, e o de baixo, que é mais complicado, que é um problema de dispersão. Então, os dados estão espalhados, e daí a gente precisou construir conceitos, construir ferramentas para a gente conseguir medir tanto os problemas de posição quanto os problemas de dispersão. E daí a gente desenvolveu isso daí ao longo dessas nossas 3 primeiras aulas. Na 4ª aula a gente começou a falar do processo de intervalo de confiança, que a gente vai falar hoje ainda. Isso daí está diretamente relacionado a esses conceitos iniciais. E, pessoal, de novo, eu ainda vejo muita gente tendo dificuldade de entender esses conceitos, que é conceito básico de estatística, de quando que usa média, quando que usa moda, quando que usa mediana, o conceito do entendimento, o que é o desvio padrão, qual é a diferença entre desvio padrão e variância, por que existe 2. Mas isso aí está bem explicado nas nossas 3 primeiras aulas. Infelizmente, aqui a gente não tem tempo para a gente desenvolver exercício por causa do horário disponível que a gente tem, mas no curso que eu e o mestre Benito daremos, nós vamos fazer um monte de exercício de fixação, inclusive utilizando o poderoso Excel. Ok? Não existe ferramenta no mercado melhor do que essa para fazer isso, não é? Opa! E lembra que eu não sei onde você vai trabalhar, não sei o que você vai fazer. Mas você vai usar o Excel, vai. Bom, daí, pessoal, eu mostrei esse slide para vocês. Na aula passada, falando do que a gente ia ver. Então, a gente ia ver intervalo de confiança para média amostra grande, que é a amostra maior ou igual a 30 elementos. Intervalo de confiança para média, amostras pequenas, amostras
menores que 30 elementos. E daí, hoje, a gente vai ver intervalos de confiança para variância, para desvio padrão e para proporções populacionais. Então, a gente já acabou quebrando essa aula, porque senão ia ficar uma aula muito corrida se a gente tivesse que falar de todos. Bom, então vamos lá. Daí, pessoal, só para recordar, né? A gente falou desse conceito, né? Só relembrando. Se ao invés de a gente usar um valor pontual, a gente usasse um intervalo, né? Que essa é a grande vantagem que a gente tem de estar usando o intervalo de confiança ao invés de valores pontuais. Então, o objetivo é a gente justamente aumentar a nossa assertividade. E daí eu dei o exemplo lá, que era no caso das médias, né? Ao invés de você simplesmente ficar perguntando para o pessoal, por exemplo, imagine que isso seja a idade numa sala de uma escola. Se eu ficar perguntando para a criançada, a sua média vai para valores redondos aí, pessoal. A sua idade é a média, 12 anos. Então, provavelmente, o meu acerto ia ser muito pouco. Mas se eu perguntasse lá, a sua idade está entre 10 e 14 anos, a minha assertividade ia aumentar muito. Então, essa é a ideia que está por detrás do conceito de intervalo de confiança. É mudar esse mindset nosso de pontual para intervalar. Mudar o conceito de valor único para um intervalo de valores. Daí a gente falou lá do nível de confiança para as médias, né? Então, o nível de confiança nada mais é que a probabilidade de que o determinado intervalo que eu esteja falando, seja lá 90%, 95%, 99%, contenha o parâmetro populacional. Então, ou seja, baseado numa amostra, eu estou tentando inferir, eu estou tentando predizer algo da população que é o parâmetro. Então, isso daí são os conceitos lá que a gente tinha que lembrar. Né? Aqui eu estou mostrando ainda o conceito original lá de quando a gente está falando de intervalo de confiança de média, e a gente aproxima todo esse nosso conceito para a curva normal, porque o arcabouço matemático disponível de ferramentas para a curva normal é gigantesco. Então, tudo que a gente puder aproximar e resolver através de conceitos relacionados com distribuição normal, fica muito mais fácil. Tem um comentário aí, o mestre Benito, põe esse comentário aí do Antônio. Eu estava lendo ele agora. Ponto bem importante, esse que você falou sobre se aplicar corretamente essas medidas descritivas. Infelizmente, é comum ver pessoas aplicando análises que, pelas origens dos dados, não poderiam nem pensar. Exatamente. Antônio, isso daí é um fato, cara. E assim, de novo, né? Eu vou até estragar a próxima aula, já que eu vou adiantar uns negócios que a gente vai comentar lá. E algumas coisas, inclusive, também que a gente vai falar no Excel Weekend. Isso que você falou é uma verdade. Isso é muito mais comum do que você imagina. E um negócio que eu tenho percebido é que tem... Pessoal, eu vejo isso o tempo todo no LinkedIn. Eu conheço certas pessoas lá que eles colocam lá que eles são cientistas de dados, ou eles colocam lá que são black belts, e eles não sabem explicar esse tipo de conceito. Quando eles usam ferramentas como o módulo de análise de dados do Excel, ou quando usa Minitab, ou quando usa MATLAB, ou quando usa algum módulo de Python, eles sabem operar, pessoal. Eles são operadores de software. Só que na hora que o software te dá a resposta, ele não sabe interpretar o relatório. Então é exatamente isso que o Antônio está falando.
E, Antônio, isso aí é muito mais, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Bom, mas seguindo, daí finalmente a gente fechou essa. O Daniel, que tem muito aventureiro, você não tem a dúvida, cara. Não tenha dúvida. E pessoal, para vocês terem uma ideia, o Daniel aí, que é o Papo Belt, ele foi um dos caras que fez treinamento de Black Belt comigo. Então é um treinamento, pessoal, de 80 horas. E eu lembro que ele contava para mim que, inclusive, a esposa dele estava grávida, ele sentava na frente do micro para assistir a aula. Quando a aula terminava, né, 8 horas depois, ele tava com a mente congestionada ainda. A esposa conversava com ele, ele não conseguia processar de tanto conhecimento de estatística, de ferramenta de qualidade, de técnica, de aplicação que é dado num treinamento de Black Belt. E o povo acha que é simplesmente você saber usar o Excel de forma correta ou o Minitab de forma correta. E isso daí é um crime que você faz. Certo, certo aí, o Daniel, Papo Black Belt, Papo Belt. E o Rodrigo também, o Rodrigo Oliveira, alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Daí, pessoal, eu acabei mostrando para vocês esse diagrama aqui, que era para testar se a gente vai usar ou distribuição Z ou distribuição T. Então, olha só. Se a amostra for maior ou igual a 30, se for, usa a distribuição normal e seja feliz. Se não for, pessoal, se não for, você precisa saber se a população é normalmente distribuída ou aproximadamente distribuída. E daí eu até comentei com vocês, nossa, professor, mas como é que a gente sabe isso? Isso daí tem que ter histórico dessa população, pessoal. Um monte de amostra prévia, tem que ter alguma coisa nessa direção. Então, daí o que acontece? Se ela não for, pessoal, não pode usar nem distribuição Z, né, distribuição normal, ou a distribuição T. Por quê, pessoal? Porque vocês perceberam que tudo que eu fiz desenvolvimento da ferramenta, eu usei distribuição normal? Se eu não seguir esse preceito e tentar usar distribuição normal para uma coisa que não é normal, a casa cai. Não tem jeito. Não vai funcionar. Então, se ela não for, não tem o que fazer. E daí eu até comentei, isso daí é coisa que eu falo para meus alunos. Você está na fábrica, você está na frente do computador para tirar dados do Big Data. O que acontece se você cair numa situação dessa? Pessoal, você vai pegar mais amostra, vai chegar lá no N maior ou igual a 30 e vai usar ele. E seja feliz. É isso que vai acontecer. Daí, se a população for normalmente distribuída, então é o sim. Pessoal, tudo que a gente está fazendo aqui de subterfúgio matemático é por causa do sigma. É por causa do desvio padrão da população. Quando ele é maior que 30, o desvio padrão da amostra pode ser confundido... Perdão, ao contrário. O desvio padrão da população pode ser confundido com o desvio padrão da amostra. Então, isso aí é um negócio que pode acontecer. Se isso acontecer, eu vou usar a distribuição normal. Por quê, pessoal? Porque eu tenho o valor, pessoal. Eu tenho o tamanho da minha amostra, que é o N. Eu tenho o Z de C, que é o valor que eu estou querendo fazer de confiança. Eu tenho o desvio padrão, eu faço isso. E se não for, eu vou usar a distribuição T de student. Então foi aí que a gente parou. Tem uma pergunta aí do meu xará, o mestre Benito. No ar. Tem algum sistema de comunicação privado ainda, tipo o Nextel? Tem o SAT, uma empresa de comunicação satélite para áreas remotas e internet privada de alta velocidade para fazer live também, porém em PVT? Você sabe, mestre Benito? Não. Eu não sei. Não faço ideia.
Bom, daí seguindo aí, pessoal. Daí a gente começa a nossa live de hoje. Então, na live de hoje, nós vamos falar de intervalo de confiança para variância e desvio padrão nesse primeiro momento. Num segundo momento, a gente vai falar sobre proporção. Pessoal, então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que aprender o conceito de distribuição Q², que é uma outra distribuição que a gente vai ver, e usar a tabela de distribuição Q². Essa distribuição tem por objetivo, da mesma forma que a tabela T e a tabela Z trabalham lá com média e mediana, trabalhar com dispersão. Então, ela trabalha com variância e com desvio padrão. E daí a gente vai usar a distribuição Q² para a gente calcular intervalo de confiança relacionado com desvio padrão e com variância. Então, vamos lá. Pessoal, então a estimativa pontual para o σ² é o S². O que eu estou falando aí para você? Que a estimativa pontual para a variância da população é a variância da amostra. Que é meio óbvio. Segunda coisa, a estimativa pontual para o desvio padrão da população é o desvio padrão da amostra. E daí, pessoal, quando a gente fala isso, e eu vou falar um pouquinho mais detalhado a respeito disso, quando a gente estiver falando de proporção populacional, isso daí que a gente está falando é um estimador. Então, o estimador para σ² é S², estimador para sigma é S. Então, ou seja, é um valor aproximado para o valor que eu estou tentando fazer no meu cálculo. E, pessoal, de novo, né, lembra-se disso. Ó. Tudo que a gente desenvolve em termos de ciência, a gente começa a fazer, pessoal, trabalhos que são estocásticos, que são baseados em estatística. Mesmo que o cara, no final, ele monte para você uma fórmula bonitinha, uma fórmula determinística, aquilo lá resultou de um estudo estatístico e a simplificação de um monte de hipóteses que foram feitas para deixar a fórmula mais bonita. Porque o que acontece, pessoal? Qualquer coisa que você vai fazer em termos de ciência, você precisa ir para o laboratório e testar. Na hora que você está testando, você está fazendo um modelo estatístico. Para você verificar se aquela lei... Pega lá a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Você tem que testar isso daí. E na hora que você está testando, você não está calculando a função F igual a M vezes A. Você está calculando a função F chapéu, que a gente chama, né? Um F com um acerto circunflexo em cima, que é a função estimadora, que é a função que tem por objetivo verificar se vai acontecer mesmo ou não. Então é isso aí que ele está querendo dizer com estimativa pontual, né? Qual que é o melhor estimador que a gente pode utilizar. Ok? E daí ele fala esse conceito, ó. Então, o S², a variância da amostra, é a estimativa menos tendenciosa para a variância da população, que é justamente essa história do estimador. O estimador é o menos tendencioso possível para a gente fazer esse tipo de trabalho, para fazer esse tipo de análise. Pessoal, tranquilo? Dúvidas até aqui? Nenhuma. Então tá bom. Seguindo. Aqui no chat, nenhuma. Pessoal, pode-se utilizar a distribuição Q², né, que é essa distribuição nova que eu comentei com vocês, para a construção de um intervalo de confiança
tanto para variância quanto para desvio padrão. Então, se a variância aleatória X tem distribuição normal, então, de novo, pessoal, lembra-se disso. Eu estou de novo fazendo aproximações relacionadas à curva normal. A distribuição Q quadrado ela vai ser igual a n menos 1, sendo que n é o tamanho da amostra, vezes S quadrado, que é a variância da minha amostra, dividido por sigma quadrado, que é a minha variância da população. Pessoal, tranquilo com essa fórmula? Isso aí muda um pouquinho agora, porque quando a gente está falando de dispersão, a análise ela fica um pouco mais sofisticada. Inclusive, pessoal, por exemplo, para quem mexe com a parte de modelagem matemática, para quem mexe, por exemplo, com simulação computacional, que é o meu caso, a gente usa essa distribuição Q quadrado, que está relacionada com dispersão, né, que está relacionado com problemas de dispersão, né, de espalhamento da amostra, para a gente validar que quando você coloca no software uma massa de dados e ele fornece para você uma função modelada, para ver se essa função modelada realmente é estatisticamente significativa em relação aos dados. Na verdade, né, sendo bem rigoroso, ele roda 2 testes. Né? O primeiro teste é o teste Q quadrado, que é um teste de hipótese, e o segundo chama-se teste KS, que é o teste, que é a abreviação de Kolmogorov-Smirnov, que é outro teste de hipótese também. Então, a gente usa esses conceitos aí para a gente fazer essa validação. E essa fórmula, por razões óbvias, né, pessoal? Ela vale só para qualquer amostra maior ou igual maior que 1. Certo? Tem algumas literaturas que falam que ela é maior ou igual a 2, é a mesma coisa. Tranquilo, pessoal, até aqui? Sim. Ó, o Antônio está fazendo até uma citação do George Box. Aliás, o Antônio, eu não lembro direito, mas eu acho que essa citação, acho que o Jenkins também falou junto. Essencialmente, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, que é a história lá das séries temporais que eles fizeram. E daí, pessoal, o que acontece? Então, já deu para vocês perceberem que a mesma está por detrás aí dessa distribuição Q quadrado, está um conceito muito parecido com a distribuição T. E daí, dependendo da quantidade de amostras que você tem, você vai aplicar mais ou menos correção. E quando você faz isso, você acaba caindo não numa curva, você acaba caindo numa família de curvas. E daí, de novo, a gente vai usar aquele conceito relacionado com os graus de liberdade, né? Que é o GL, né? Graus de liberdade, ou DF, se a literatura for da escola americana, que é Degree of Freedom, para a gente fazer esses cálculos. Então, começa lá com o grau de liberdade 2, né? E daí ela vai aumentando e vai tendendo a ser uma curva normal quando você chega em graus de liberdade 30. Então, isso daí é a família de curvas que estão relacionadas com a distribuição Q quadrado. Então, quanto mais... Eu ia falar quanto mais pequeno, não, foi horrível. Quanto menor for a amostra, mais correção eu preciso fazer. Quanto maior for a amostra, menos correção eu tenho que fazer. Ok?
Só, pessoal, que como a gente está falando aí de variância e desvio padrão, que você tem coisa quadrada, tem raiz e companhia, essa curva, ela deixa de ser simétrica, ela é assimétrica, é essa curva que vocês estão vendo aí. Mas os conceitos, pessoal, que a gente está falando, eles são exatamente os mesmos. Então, você tem uma região lá, que é a região C, que é a região que está relacionada com o intervalo de confiança. Você tem duas caudas, uma para a esquerda e uma para a direita, que é, né, se toda a curva vale 1 e essa curva central vale C, o que está fora da curva é 1 menos C. Como essas duas áreas têm que ser iguais, tem que ser 1 menos C sobre 2 para cada lado. Lembra, pessoal, que por mais estranho que esteja aparecendo aí o formato, a área das curvas tem que ser igual, porque senão você está falando que tem mais probabilidade de errar para a direita do que para a esquerda ou vice-versa. Daí não pode. Você tem que tratar de forma igualitária esses erros. Deu para entender, pessoal? Sousa? Vamos lá. Então, existem dois valores críticos para cada nível de confiança, né? Só que agora, pessoal, não é mais do jeito que era. Você pega um outro valor em módulo e coloca o negativo. Agora a gente tem que calcular efetivamente os dois. Então vamos fazer cálculo. Por isso que tem, né, esse Q quadrado L e Q quadrado R é a abreviatura de Q quadrado left e Q quadrado right. O left fica do lado esquerdo da curva, o right fica do lado direito da curva. Aliás, era então, que a gente o valor discutindo. R representa... Exatamente, é isso aí. É isso aí. Então, agora, quando a gente entra na tabela, a gente não pega um valor crítico. A gente pega dois valores críticos. E daí, pessoal, o que acontece? Ó, esse primeiro... Opa, peraí, deixa eu ligar o meu tablet de luz aqui. Então, na tabela, pessoal, como ele pega o valor à esquerda, quando você pega o Q quadrado L, você entra com 1 menos C sobre 2. Ou sei lá, você está falando de confiança estatística de 90%, você vai fazer lá 1 menos 0,9 dividido por 2 e vai entrar com esse valor. Daí, para a quantidade de amostra que você tem, obviamente, né? Você tem que ter um intervalo de confiança também. Desculpa. Você tem que ter o grau de liberdade também para você atingir os cálculos do intervalo de confiança. E desse lado aqui, pessoal, do Q quadrado right, ele vai te dar esse valor aqui, ó. Só que ele vai te dar esse valor aqui inteiro, né? E esse valor inteiro, ele tem esse pedacinho a mais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um artifício matemático, vulgarmente chamado como gambiarra tecnológica. Se aqui aparece C mais esse pedacinho 1 menos C sobre 2, eu vou somar os dois. Então, vai ficar 1 menos C sobre 2 mais C, que dá 1 mais C sobre 2. Então, aqui eu vou entrar com 0,05, né, nesse exemplo que eu estou dando, e nesse lado aqui, se o intervalo de confiança for de 90%, eu vou fazer lá 1 mais 0,9 sobre 2, que dá 0,95. E daí eu vou usar o primeiro valor para o Q quadrado L e o segundo valor para o Q quadrado R. Então eu vou entrar duas vezes na tabela. Que é essa tabela que vocês estão vendo aqui, ó. Né? Então, quando eu faço o meu cálculo, a tabela vai me dar o valor à esquerda do valor que eu estou colocando. Então, daí o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular, por exemplo, para cada um desses valores, eu vou entrar com o left de um lado e o right do outro lado. Então, eu faço duas entradas
na tabela. E por que eu estou fazendo isso daí? Porque agora a curva é assimétrica. Então não tem jeito de você pegar um único valor e chamar o valor equivalente do outro lado de negativo do módulo dele. Ok? Então, essencialmente, isso daí é a forma com que a gente faz o cálculo dos valores de Q quadrado R e Q quadrado L. Seguindo. E daí, pessoal, isso é o intervalo de confiança para variância. A gente vai calcular n-1 vezes S quadrado sobre Q quadrado R. O n-1 vezes S quadrado dividido por Q quadrado L. E o valor da população está entre esses dois valores. Pessoal, nesse momento aqui tem um monte de gente que faz uma pergunta para mim. Professor, não, a fórmula está invertida aí, ó. Porque do lado esquerdo está escrito Q quadrado right e do lado direito está escrito Q quadrado left. Está invertido. Não, pessoal, não está invertido. Observe o seguinte, ó. Vocês estão vendo que o valor do Q quadrado right ele é maior que o Q quadrado left? Sim ou não? O valor de Q quadrado right é maior que o Q quadrado left. Então, o que acontece? Ó, na hora que eu divido pelo maior valor, isso aqui é menor do que esse valor aqui, ó, que é o que faz sentido. Pessoal, existe algum número que seja menor que 1 e maior que 0? Existem infinitos. Pessoal, existe algum número que seja menor que 0 e maior que 1? Não existe. Então, você tem que tomar cuidado para você não inverter isso daí. Se você inverte, você chega num absurdo matemático, que é isso que eu falei para você. O número tem que ser menor que 0 e maior que 1. E a solução para essa pergunta é o conjunto vazio. Não tem solução. Daí, pessoal, por razões óbvias, se você aplicar a raiz para essa fórmula, que é essa parte de baixo, né, o que é a raiz quadrada de sigma ao quadrado? É sigma. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. O desvio padrão é exatamente a mesma fórmula, só que agora você vai usar a raiz para você chegar nela. Não requer prática, nem tampouco habilidade. Então, esses daí são os intervalos de confiança para variância e para desvio padrão. Tranquilo, pessoal? Facinho? Sussa. Basicamente, aí, o que você precisa? Você precisa do S quadrado, né? Você precisa do desvio padrão, e você precisa da quantidade de amostras que estão sendo julgadas em questão. Com isso daí, você consegue entrar na tabela e pegar os valores. Sussa, tranquilo? Beleza. E a probabilidade de que o intervalo de confiança contenha sigma ao quadrado ou sigma é C. Então, isso daí não muda. Isso daí é exatamente igual. Isso daí está relacionado com o conceito de intervalo de confiança. Pessoal, isso daqui, então, a gente mata o terceiro e o quarto tipo de intervalo de confiança que tem. Então, você tem intervalo de confiança para média de amostra grande, média de amostra pequena, para variância, para desvio padrão. O próximo e último é intervalo de confiança para proporções populacionais. Pessoal, por razões óbvias, eu estou falando de proporção populacional. Uma
proporção de uma população é uma amostra grande ou uma amostra pequena? O que vocês acham? É uma amostra grande. Então, que tipo de distribuição que eu vou usar? Eu vou usar a tabela Z, justamente por causa desse motivo. Então, aqui a ideia é como calcular uma estimativa pontual para a proporção populacional, como a gente vai criar um intervalo de confiança para ela, né, para a proporção populacional. E, de novo, a gente vai fazer aquela formuleta lá do tamanho mínimo da amostra, quando você está trabalhando com proporções populacionais. Então, você quer saber lá uma determinada resposta, que ela tem um determinado erro, qual que é o tamanho mínimo de amostra que eu preciso ter para eu chegar nessa proporção populacional. Daí, pessoal, o que acontece? A proporção populacional, o que é? É a probabilidade de sucesso em uma única tentativa de um experimento binomial. Então, deixa eu traduzir isso aí. Então, vamos lá. O que é a probabilidade de sucesso? Pessoal, sei lá, eu quero saber da população agora quem que está assistindo o cientista de dados raiz. Então, o sucesso para mim é estar assistindo o cientista de dados raiz. Por que é binomial? Binomial é que pode ter sucesso ou pode ter fracasso. O sucesso é estar assistindo e o fracasso é não estar assistindo. Isso daí, por isso que ele é um experimento binomial. Ele tem essas duas possibilidades. A probabilidade de sucesso, ela é denotada por P. Isso daí, pessoal, é a estimativa da proporção populacional. Mas eu não vou trabalhar com a população, né? Eu vou fazer a amostra. Então, nós vamos fazer um estimador pontual para a população que tem a proporção P. E a gente vai chamar ele de P chapéu. Que é esse Pzinho que vocês estão vendo aqui, ó. P chapéu. Como é que a gente calcula? Pessoal, é o mais óbvio possível. Você entrevista 100 pessoas, que é o N, 20 estão assistindo o cientista de dados raiz, que é o X. P chapéu 0,2. Essa é a probabilidade de sucesso. E daí, para a gente calcular a probabilidade de fracasso, sucesso mais fracasso tem que dar 100%. Então, fracasso é 1 menos o P chapéu. 1 menos 0,2, que dá 0,8, 80%. Simples de tudo, não requer prática, nem tão pouco habilidade. Tranquilo, pessoal? Dúvidas até aqui? Aqui no chat, não. Então, seguindo. Então, pessoal, a gente vai continuar jogando com essa ideia. Então, eu tenho um valor estimado para o parâmetro da população, que no meu caso aqui chama P, né, de proporção, e da amostra estatística, como eu estou estimando a população, ele é o tal do P chapéu, ele é o estimador da proporção populacional. E, obviamente, aqui embaixo, o Q chapéu. O que é o Q chapéu? É a probabilidade de fracasso. Pessoal, se é binomial, tem 2. O 2 é sucesso e fracasso. Se sucesso mais fracasso dá 1, que é o 100%, o Q chapéu tem que ser 1 menos P chapéu. Essa fórmula de baixo. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Pode seguir? O barco. Segue o barco. Tá bom. Daí, pessoal, o que acontece? Nós vamos criar o intervalo de confiança. Nossa, professor, mas agora apareceu
uma fórmula do erro aí que é completamente diferente, não tem nada a ver com as fórmulas que a gente fez até agora. Pessoal, é a mesma fórmula. Aí está escrito Z de C vezes sigma sobre raiz de N. Nossa, professor, mas como assim? Então, pessoal, a raiz quadrada de P chapéu vezes Q chapéu é o sigma para uma distribuição binomial. Então fica isso, essa raiz quadrada de P chapéu vezes Q chapéu, dividido pela raiz quadrada de N, né, que já fazia parte da fórmula, e daí você junta todo mundo numa única raiz. Então é a mesma fórmula, pessoal. Continua sendo a mesma ideia. Então, o que é a mesma ideia? Eu vou usar um estimador, que é o meu P chapéu, vou calcular o erro, o estimador mais o erro é o limite superior, o estimador menos o erro é o limite inferior, e eu quero que o meu parâmetro populacional esteja no meio. Eu acabei de criar o intervalo de confiança para proporção populacional. Então é a mesma ideia, nada mudou. A probabilidade de que o intervalo de confiança contenha P é C. Beleza? Tranquilo? E daí, pessoal, a gente precisa fazer, faltou fazer aquela gambiarra tecnológica de como é que a gente faz o cálculo da amostra. Pessoal, o tamanho da amostra é o N aqui, ó. É essa a fórmula do erro. Eu vou usar a fórmula do erro. Só que eu vou colocar o N em evidência. A mesma fórmula. Nossa, professor, mas apareceu um quadrado lá agora. Então, apareceu um quadrado porque lá tinha raiz, né? Se você olhar a fórmula original, ó, o N, o P e o Q, eles estão dentro de uma raiz. Então, você vai elevar tudo ao quadrado. Então, morre essa raiz, o Z de C e o erro ficam ao quadrado. Que é o que você está vendo aqui, ó. Então, de novo, pessoal, é a mesma fórmula com várias roupagens diferentes. Tranquilo? E daí, pessoal, uma única observação, esta fórmula assume que você tem uma estimativa do estimador de fracasso, que é chapéu, e do estimador de sucesso, que é o P chapéu. Nossa, professor, se eu não tiver? Então, vamos lá. Pessoal, se você não tiver, o que você faz? Você assume que os dois são iguais. Ou seja, o Q chapéu é igual ao P chapéu, que é igual a meio. Então, você vai usar 0,5 para os dois. E daí, pessoal, você vai fazer um cálculo para levantar o valor do N. Nossa, mas eu não sei se isso está certo. Isso é verdade. Mas daí o que a gente pode fazer? Você levanta lá, sei lá, imagina que deu 100 amostras. Daí você vai lá, faz as 100 amostras, calcula o P chapéu, calcula o Q chapéu, daí você tem efetivamente o valor. E daí você faz o cálculo aqui de novo. Que agora daí você tem o valor, né? Tanto de Q chapéu quanto de P chapéu. Se o valor que você achou é igual ou menor ao tamanho de amostra que você usou, tá válido. Se for maior, você tem que fazer, daí você vai usar essa estimativa e vai refazer o seu cálculo. E daí você vai pegar a diferença das duas amostras lá, a anterior e a nova. Então você consegue de boa utilizar essa fórmula para fazer o cálculo. Pessoal, tranquilo? Deu para entender que é a mesma fórmula e eu estou só fazendo roupagens diferentes usando o mesmo conceito? Tranquilo? Sousa?
Bom, A pessoal, vida segue. então tá bom. O que eu tinha para falar para vocês a respeito de intervalo de confiança era isso, então a gente fecha esse assunto. Então a gente falou do 5. Na próxima aula, pessoal, eu quero comentar, eu vou até trazer para vocês essa discussão, que é o que a gente vai falar lá. Eu estou fazendo já uma prévia do que a gente vai falar no Excel Weekend. E é a parte de ciência de dados, que está intimamente relacionado com o nosso curso, né? O que eu vou falar lá, pessoal? Eu vou falar lá a respeito de uma necessidade que está surgindo nova, que é o cientista de dados 2.0. O que é esse cientista de dados 2.0? Pessoal, o cientista de dados 1.0, ele pega, ele faz todas as análises, ele faz as predições, ele consegue usar rede neural, e daí ele descobre que o processo que ele está fazendo análise está ruim. E daí o chefe vira para ele e fala: nossa, muito boa a sua análise, tá bom, o que eu vou fazer para melhorar o processo? E o cientista de dados não sabe responder esse tipo de pergunta. O cientista de dados tem deficiências na parte de business expertise, que é a parte de mapeamento de processo, e ele não sabe reduzir problemas relacionados à variabilidade. Isso não é que é assim, pessoal, não é que tem problema o curso. O escopo do curso de cientista de dados 1.0 não cobre isso. É simplesmente isso. E daí, pessoal, inclusive eu vi isso daí nas bancas da USP, que eu participei. Eu tenho orientados que eles terminaram agora o curso de ciência de dados, e eles já são Lean Six Sigma Black Belts. E você vê que, notadamente, eles estão à frente do povo. Por quê? Porque eles têm um arcabouço de diagnóstico maior que o cientista de dados, e eles sabem tanto fazer a parte de centralização de processo, que é o erro tipo 1, quanto a parte de redução de variabilidade, que é o erro tipo 2. Lembra que eu comentei com vocês? O erro tipo 2 lá, que eu mostrei para vocês, que é o erro de dispersão, você tem que ter um projeto 6 Sigma para resolver. Então, a gente vai tratar disso. Isso é o cientista de dados 2.0. O cientista de dados 2.0 é o cientista de dados que ele tem treinamento de Black Belt também. Inclusive, pessoal, para quem quiser, já que vocês são... A gente ia fazer essa promoção lá no Excel Weekend, mas eu estendo aqui para vocês com o maior prazer. Eu estou criando uma turma de treinamento de Black Belt com reforço e pesquisa operacional, e eu vou dar 30% de desconto lá no Excel Weekend, e eu estendo esse 30% de desconto aqui para vocês também, para quem quiser, para quem tiver interessado. Eu já passo para vocês na próxima aula, que a gente vai fazer um treinamento, inclusive relacionado com isso, o QR Code com desconto. E daí, pessoal, a ideia é isso daqui, ó. O que a gente vai falar na próxima aula? Nós vamos falar de Lean Six Sigma. Então, o Lean Six Sigma é a ferramenta que foi criada, que tem por objetivo você centralizar o processo, você reduzir a variabilidade e você fazer o show me the money. Porque Lean Six Sigma é fazer redução de custo de forma científica, pessoal. Não é fazer... os controllers que me perdoem, mas não é fazer aquela redução que o pessoal de finanças costuma fazer, que é corta. Que não é assim, pessoal.
Você tem que ter critério para fazer. A partir do momento que você começa a fazer corta para reduzir custo, mas daí você começa a perder faturamento, não é bom fazer. E daí uma pergunta que sempre me fazem no curso: nossa, professor, mas você tem alguma referência de livro para o curso? Pessoal, referência de livro tem um monte. Tem os livros clássicos, tem os handbooks, tem handbook para Green Belt, para Black Belt, para você estudar mais a parte de estatística, para você ser focado mais em manufatura ou ser mais focado em serviço. Tem livros para fazer implementação do processo Six Sigma na empresa. Tem um livro que é fantástico, pessoal. Eu lembro que quando saiu, eu comprei, inclusive, na pré-venda, que é esse The Lean Six Sigma in the Age of Artificial Intelligence, que é o que muda dentro do conceito de Six Sigma para inteligência artificial. E, pessoal, de novo, né? Eu tô cansado. São as mesmas coisas das bobagens que falam a respeito do Excel, né? Não, o Excel vai morrer. O Excel vai morrer um dia. No dia que o planeta acabar. E no dia que o planeta acabar, como diz um amigo meu, o inventário do fim do mundo vai ser feito no Excel, pessoal. Pode ter certeza. Então, quer dizer, o Excel vai acabar uns dias depois do fim do mundo. Exatamente. Porque alguém se acabar tem antes, que não fazer vai inventário. É isso aí. Então, pessoal, de novo, mais do que nunca, pessoal, agora, nesse mundo de indústria 4.0, nesse mundo que você usa inteligência artificial, a torta e a direito para tudo, pessoal, se você não tratar os dados de forma correta, se as suas bases de dados não estiverem boas em função de estar coletando dados de um processo que está ruim, pessoal, você está alimentando a inteligência artificial com um monte de cocô. E ela aprende estatisticamente a base de dados cheio de cocô. O que ela vai fazer? Mais cocô e mais rápido. Então, o Lean Six Sigma não vai morrer. Pelo contrário, ele está cada vez mais sendo necessário. Pessoal, que é, de novo, é a história do mainframe. Quando surgiu a internet, o mainframe vai morrer. Daí surgiu a nuvem. Nossa, agora o mainframe vai morrer. E o mainframe está firme e forte até hoje. Agora a moda é, não, com a computação quântica o mainframe vai morrer. Não vai, pessoal. E eu tenho alunos de 19 anos, 19, 20 anos, que já estão virando especialista em VMS COBOL para trabalhar com mainframe, e ele é neto do programador de mainframe. O pai treinou o filho está treinando o neto agora. Então tem coisa que não vai morrer. Six Sigma é um deles. E daí... Sim, o Six Sigma tem uma empregabilidade enorme nas empresas, né, Eder? Gigantesca. Gigantesca. Porque inclusive, mestre, eu tenho alguns tipos de problema que o diagnóstico, né, do problema, você descobrir a causa do problema, é muito complicado, é muito difícil. Você precisa ter ferramentas de diagnóstico e ferramentas estatísticas para resolver o problema, que são os problemas relacionados com variabilidade. Galera, se não tiver, já era. E os meus black belts de plantão aí estão careca de saber isso. Que já sofreram fazendo projeto, eles olham e veem isso daí, pessoal. Não tem como. E além disso daí, pessoal, a gente tem uma categoria de problemas que são variáveis que separadamente elas não causam problema. Só que quando elas estão sendo usadas conjuntamente, elas causam problema. Elas manifestam um efeito que separadamente elas não manifestam. E, pessoal, sem ferramenta de Six Sigma, você não consegue pegar esse tipo de coisa. Pessoal, para ilustrar esse caso, pessoal, é que nem o problema da maçaneta da porta.
Pessoal, se você puxar a maçaneta, a porta abre? Não abre. Se você girar a maçaneta abre, a porta abre? Também não abre. Você tem que girar a maçaneta e puxar a porta. Então, isso aí são um dos exemplos. E dentro do seu processo pode estar acontecendo coisas desse tipo. Se você estiver controlando variáveis individualmente, você não vai perceber nada de diferente. Então, a minha consultoria tem esses treinamentos, e a gente tem um treinamento específico, né, que o povo está sempre com pressa, mas eu faço com pressa, com qualidade. Né? Qualidade nos meus cursos eu não abro mão. O que eu fiz? Para quem não tem, quando você vai fazer esse treinamento de Black Belt, você já tem que ser Green Belt, porque a gente já entra com o pé embaixo no treinamento. Mas muita gente que me procurava não tinha o Green Belt. Então, daí o que foi feito? Foi criado um treinamento chamado Black Belt com reforço. O que é esse Black Belt com reforço? Eu peguei e juntei o curso de Green e de Black Belt, eliminei as partes em comum e fiz um grande curso. E como eu sei que tem muita gente que chega com dificuldades na parte de estatística, eu ainda fiz um pequeno reforço de estatística no curso, para relembrar alguns conceitos, dentre eles algumas coisas que a gente viu aqui no Cientista de Dados. E eu dou uma pincelada nos conceitos de pesquisa operacional. Porque isso aí agora, pessoal, a gente está usando muito, né? Pesquisa operacional é a ciência que dá suporte à tomada de decisão. E, pessoal, conforme eu estou comentando, as técnicas de ciência de dados que a gente está vendo, de machine learning, de deep learning, é para fazer as coisas. E para fazer as coisas, você precisa tomar decisão. Então, você precisa saber pelo menos um pouco de pesquisa operacional. Então, isso daí também está incluído dentro do pacote do curso. Bom, mas o que significa esse 6 sigma? O que significa o sigma? Para que serve, né? Ou para que serve? Então, pessoal, ó, uma visão geral muito, muito, muito simples. A gente vai ter uma aula de 2 horas no episódio número 6 do Cientista de Dados Raiz. E a gente vai falar a respeito disso na palestra no Excel Weekend também. O 6 Sigma é uma metodologia que abrange conceitos, ferramentas e princípios que estão relacionados com estatística avançada, estatística multivariada e ferramentas de diagnóstico de qualidade. Medição e estatística são os ingredientes chaves da melhoria utilizando a ferramenta 6 Sigma. Então, pessoal, a gente faz melhorias efetivas, baseados em ciência, baseado em dado. A gente não faz achismo. E a gente tem como medir e calcular a performance do processo antes do projeto e depois do projeto. O objetivo, pessoal, é que a gente tenha 3,4 defeitos para cada milhão de oportunidades. Ou seja, 34 defeitos a cada 10 milhões de atividades executadas ou de unidades produzidas. Isso é o conceito do 6 Sigma. Ele é um esforço abrangente que está relacionado com a mudança de mindset, né, de uma mudança de mentalidade, com uma mudança cultural, visando proporcionar uma empresa para a maior satisfação do cliente, lucratividade e competitividade. Pessoal, então nem preciso falar para vocês como é que isso aí é muito importante para as empresas, tanto empresas de manufatura quanto empresas de serviço, né? Que todas estão a fim de fazer ter maior satisfação do cliente, lucratividade e competitividade.
E como eu comentei, ela é aplicável a todos os tipos possíveis e imagináveis de organizações. Desde startup de negócios até grandes organizações de negócio, quanto grandes conglomerados fabris. E ela proporciona a criação de um novo vocabulário na organização, girando em torno de cliente, processo e medição. E por que isso é importante, pessoal? Porque é isso que efetivamente dá retorno financeiro. Seu foco tem que ser o seu cliente. O seu cliente é quem paga as contas, pessoal. E como é que você garante que o seu cliente esteja satisfeito? Através de processos. E como é que você garante os seus processos? Através das medições. Então, o vocabulário tem que mudar e tem que girar em torno disso. Então, isso daí é uma visão muito simples do que é o Seis Sigma. Então, é um processo abrangente e flexível para fazer o quê? Qual que é o objetivo? Alcançar e manter o máximo sucesso empresarial, você compreender efetivamente, né, ter uma compreensão perfeita do que o seu cliente quer, das necessidades do cliente, parar de fazer achismo, pessoal. A gente está no século XXI, na inteligência artificial, no mundo novo, e ainda se continua fazendo muito achismo. Então, a gente tem que usar de forma disciplinada dados, de forma disciplinada a análise estatística, tomar decisões baseadas em fatos. Outra coisa também, atenção diligente à gestão, melhoria e inovação de processos de negócio. E numa fábrica, por exemplo, pessoal, a gente tem que cuidar tanto da parte de processo fabril quanto da parte de processo de negócio. São os dois. Isso aí é absolutamente fundamental. Porque se o seu processo fabril for muito bom e a sua administração tiver tudo ruim, a sua empresa vai fazer água de novo. E daí, pessoal, o Seis Sigma vem preencher uma lacuna que outros programas de qualidade não seguem, que é conectar qualidade, que é o resumo de tudo isso, com desempenho financeiro, que é o show me the money, que eu estava comentando com vocês. Tem pouquíssimas notícias de companhias que têm adotado modelos como o TQM, QS 9000, ISO 9000, PNQ, que alcançam resultados de alto impacto em sua lucratividade. Quem efetivamente atinge esses altos impactos são as empresas que trabalham com Seis Sigma. Tanto, pessoal, que a GE, quando o Seis Sigma saiu lá da Motorola e foi para a GE com o Jack Welch, eles obtiveram resultados de melhorias da ordem de 1,5 bilhões de dólares. Isso daí eu vou contar a historinha para quem for fazer o curso de Black Belt. Eu vou contar todas essas historinhas aí e vou deixar o pessoal afiado nessas ferramentas. Então, pessoal, isso aqui é uma visão muito, muito simples e muito, muito rápida do treinamento. Então, aguardem maiores informações no episódio 6. Vai rolar a primeira certificação de Seis Sigma, que é a certificação Yellow Belt, a certificação faixa amarela. E daí eu vou passar maiores informações para vocês desse curso de Black Belt com reforço em pesquisa operacional, que eu vou estender o desconto que eu vou dar para o pessoal do Excel Weekend de 30% para vocês que fizerem essa certificação Yellow Belt aqui com a gente. Pessoal, dúvidas? Aqui no chat, não. Curiosidades? Perguntas?
Pessoal, se vocês aproveitaram bem essas 5 aulas, vocês já estão na frente de um monte de gente que se diz Green Belt, se diz Black Belt, se diz cientista de dados, tá? Eu tenho pegado muita gente no mercado que não sabe. E olha, que nem, por exemplo, o Antônio estava comentando isso daí. Tem um monte de gente que se diz cientista de dados, pessoal, e vai se lascar. O povo é ruim para burro. Vocês não conseguem nem interpretar direito um relatório que o software te dá. Motivo pelo qual, pessoal, eu comentei com vocês, teve um dia eu estava... Aliás, a gente tem esse projeto, né, que esse projeto está depois do projeto de cientista de dados, mas eu e o mestre Benito, a gente quer fazer um projeto de desenvolver treinamento só para o menu de análise de dados do Excel. Pessoal, vai ser um treinamento tipo de 80 a 120 horas. Ele já passou das 100 horas. O mapeamento inicial que nós temos, ele já passou das 100 horas. Exatamente. Esse é um grande problema. Exatamente. Mas, de novo, não dá para fazer um treinamento desse meia boca, né? O pessoal fala, nossa, mas tem tanto comando de Excel assim. O pessoal, o problema não é só um monte de comando que tem. O problema é que aquele menu é mega completo. E exatamente. Então tem conceito de estatística da com pau. E lá não tem conceito básico, pessoal. Pessoal, para vocês terem uma ideia, tudo que a gente discutiu aqui talvez cubra a parte de estatística descritiva que tem nesse menu. Um dos tópicos. E a gente gastou quanto tempo até agora aqui? Umas 12 horas, mas, Benito? Deve ter dado aí Não. Talvez até um pouquinho mais. De gravação, a gente deve estar com a aula de hoje, já deve ter passado de 12 horas. Então, pessoal, isso daí só para mostrar uma das funções. Que tem, por exemplo, né? A parte de quartil a gente não falou, a parte de intervalo de confiança para mediana a gente não falou, a gente não explicou como é que monta gráfico no Excel, de um monte de detalhe que a gente podia ter falado. Então, assim, certamente esse curso vai ser um curso bem extenso, com certeza mais de 100 horas. E a questão não é só essa, né, mestre Éder? Uma coisa que as pessoas precisam entender também é que os conceitos envolvidos na questão de cientista de dados são complexos, mas o universo de oportunidades que se abre para quem está bem preparado num ambiente como esse é gigantesco, né? E faz uma diferença enorme no seu dia a dia. É aí que está a diferença de saber o quanto que estão interessados em enveredar com esses assuntos, né? E, mestre Benito, que uma outra coisa também que eu acho que vale a pena comentar. Pessoal, para vocês terem uma ideia, são 2 alunas, a Thaís e a Nina, estão lá no meu LinkedIn. Pessoal, elas tiraram 10 com louvor numa banca da USP do curso de Ciência de Dados. E ambas fizeram o curso de Ciência de Dados e ambas já são Black Belts também. Então, isso faz uma diferença enorme. E, inclusive, a Mirna, por exemplo, ela fez um negócio assim, rocket science, né? Ela misturou ciência de dados com o curso de Black Belt e ela usou simulação computacional, que é a parte pesada de pesquisa operacional, para fazer análise de um processo. E era justamente esse problema, né? Você tinha que aumentar a capacidade garantindo redução de variabilidade. Então, ela aplicou todas essas ferramentas. Pessoal, 10 na banca. Está lá no LinkedIn para quem quiser ver. Então, isso faz uma diferença enorme. Pessoal, é assim,
Você quer ter alta empregabilidade? Você quer lutar pelos salários mais altos? Você não pode ser a média. Porque senão você vai ter o salário médio, você vai ter as funções médias. Não tem, daí não tem jeito, não tem como escapar. Se você quiser ter posições diferenciadas, salário diferenciado, empregabilidade diferenciada, não tem jeito. Você tem que sempre ser acima da média. E o curso de Black Belt fez toda a diferença na minha carreira e na minha vida profissional. E na acadêmica também, depois que você assumiu as cadeiras acadêmicas, Sim. né, Éder? Sem sombra de dúvida. Inclusive, eu dei disciplinas, né? Numa das faculdades que eu dei aula, eu dava uma disciplina que chamava Engenharia de Qualidade, que era essencialmente um curso de Green Belt. A gente não tinha disponibilidade de tempo para dar um curso de Black Belt completo, mas a gente deu um curso de Green Belt. E assim, pessoal, isso daí é efetivamente o que a gente vê, né, principalmente na parte de engenharia de produção, na parte de ciência de dados, que é o que coloca efetivamente os alunos à frente da concorrência. É você ter essa pós de ciência de dados, você saber o curso de Six Sigma e saber muito bem, pessoal, utilizar Excel. Excel tinha que ser uma disciplina dentro dessas, principalmente dentro desses cursos, porque você saber usar bem essa ferramenta como uma ferramenta de análise faz toda a diferença, pessoal. Agora, pessoal, não adianta o Excel ser mega blaster, super power, você não entender o que o Excel fala para você, né? Certo, mestre Benito? Exatamente. Padawan, você está fazendo besteira aí, Padawan, e você continua fazendo besteira. Paciência, Ele né? faz uma análise super detalhada, tem forma... É isso aí. Mestre Benito, alguma pergunta aí no chat? O mestre Aguinaldo tem um muito bom. O do Antônio eu já respondi. Não tem. Mestre Benito, então eu volto para você fazer os seus comentários finais e fazer o fechamento, e eu faço o meu na sequência. E eu vou fechar Legal, mestre. a câmera aqui, que o Hoje meu você sinal está acabou. travando. Hoje você acabou falando quase que sozinho. Eu acabei invadindo o seu tempo aí, não deu para fazer isso. Mas vamos lá. Mas, de qualquer forma, obrigado pela tua paciência e a sua dedicação. Lembrando a todos que, como eu comentei há pouco, o conceito do trabalho de cientista de dados não é algo simples. Para se fazer bem feito, é claro. Tá ok? Então, requer dedicação. Mas, com certeza, dedicação essa que conseguimos atingir os nossos objetivos depois facilmente. Depois, uma vez lá, não tem o que falar. E, de novo, o Excel continua sendo a ferramenta mais adequada para que a gente possa estar fazendo tudo isso acontecer. Com o tempo, pode-se pegar diversas outras, mas o V0 disse, para qualquer lugar que você for, é o Excel que você terá em mão para poder tocar o seu trabalho aí no dia a dia. É isso aí, mestre Benito. Então, Beleza, então. deixa eu fazer meu fechamento aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 primeiras aulas. A gente fecha um assunto, né?
uma camada com esses conceitos que foram apresentados, e agora a gente pode explorar algumas coisas a mais. Pessoal, a gente não consegue, a gente não tem tempo hábil para fazer exercícios e maiores discussões nas lives em função do tempo que a gente tem. Então a gente vai disponibilizar muito mais informação, muito mais material, material mais rico, material mais detalhado no curso Cientista de Dados Raiz, que a gente vai estar lançando em breve. Daí vai ser um curso provavelmente de algo em torno de pelo menos 80 horas. A gente está terminando ainda de montar o curso, mas provavelmente por volta disso. Que daí a gente vai conseguir explorar melhores conceitos, a gente vai conseguir fazer um monte de exercício, vai conseguir aplicar muito mais Excel, que o mestre Benito também, em função de eu falar que é uma matraca aqui, ele tem pouco tempo para apresentar Excel, e no curso ele vai ter mais oportunidades para fazer isso daí. Ainda bem, né? Opa, né? Pois é. Então, pessoal, novamente, eu agradeço o prestígio aí de todos por estarem presentes, por estarem prestigiando aqui as nossas palestras do curso de Cientista de Dados Raiz. Mais uma vez, agradeço ao meu grande amigo João Benito Savastano, vulgo Tio Excel, pelo mais uma oportunidade de estar aqui. E feliz 2024 para todos. Mestre Benito, back to you. Com muitas outras lives e discussões para nós estarmos falando de cientista de dados, não é? Boa noite, então, pessoal. Até... Bom, voltamos agora. Nossa próxima atividade está agendada para o dia 30 de janeiro. Daqui a 2 semanas. Pessoal, não percam certificação em Yellow Belt. Free. Para quem não tem... E a certificação é free, né? É ou não é? Exatamente. Essa é free. E vai ter informações, e de novo, né? Daí eu passo para vocês, antes que vocês comecem a me cobrar pelo WhatsApp, eu vou passar maiores informações a respeito do curso de Black Belt também, com todos os detalhes, e eu vou estar estendendo o desconto de 30% que eu vou fazer no Excel Weekend para vocês aqui que estiveram prestigiando o Cientista de Dados Raiz. Obrigado, pessoal. Boa noite. Uma questão. O certificado, você falou que nós vamos estar entregando certificado de Yellow Belt no trabalho que nós vamos fazer no dia 30, certo? Perfeitamente. Mas isso vai ser só para quem estiver ao vivo, né? É só para quem estiver ao vivo. Se for assistir depois, banana. Já, Elvis. Porque eu vou passar o link de um formulário. Vocês terão 10 minutos para preencher o formulário com as informações. E eu vou passar o certificado para vocês por e-mail. 10 minutos depois que for dado, o recebimento da resposta vai ser fechado. É só para quem tiver agora, só uma pergunta. Você vai usar o que para fazer esse formulário? Não sei. Excel? Não, ô cabeçudo, você vai usar o... Nós vamos usar um Forms. O Forms, né? O Microsoft Forms. Tá bom? Eu monto ele depois para tu. Tá bom? Beleza, então, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Mestre Éder, obrigado por mais esse show de bola de aula aí. Um grande abraço a todos e nos vemos no dia 30 novamente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.